Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para fazer uma inserção breve. Hoje de manhã eu estava observando, né? Nós tínhamos muitas más notícias de todos os lados. Ficamos sabendo que houve safari humano na década de 90, lá na Guerra do Kosovo, e que pessoas que eram bem situadas na vida passavam o fim de semana lá atingindo com armas, né, atingindo pessoas na guerra, durante a guerra, porque eles poderiam atirar à vontade, porque não se sabia quem eram os mandantes, né? Quer dizer, aquilo ali funcionava como se fosse um tiro ao alvo, como se fosse uma caçada humana, um safari. Um animal humano ali no lugar do animal comum e o pessoal caçando, atirando por atirar. Né? Porque na caça, pelo menos, você leva o produto da caça, né? Horrível. Essas questões do cerco, a questão da discussão nova, novamente das armas nucleares, coisas inimagináveis, lideranças que chegaram ao poder assim, que você nota um despreparo de humanidade incrível, não apenas de faculdades mentais estáveis, mas um despreparo para a própria vida, pessoas que querem ganhar toda a prova, que discutem qualquer coisa, que se mostram loucos e imprevisíveis como política, como ação política, esquecendo que governam seres humanos e nações e, e as economias das pessoas, e as suas vidas, e a sua saúde, e o seu bem-estar, e o seu amanhã. E de repente a gente ficou assim com poucas utopias. Então eu pensei num texto aqui, parece que o futuro acabou. Eu pedi para que o chat GPT escrevesse integralmente um texto e eu dei as balizas para ele. Eu disse o seguinte, que eu gostaria que escrevesse um longo texto bem pesquisado e argumentado, considerando os principais filósofos, ensaístas, especialistas em sociedades e sociólogos, historiadores, psicólogos, psicanalistas, antropólogos, futuristas, analistas políticos, para falar longamente de um texto em parte subjetivo com o seguinte tema: parece que o futuro acabou. Considere trazer todas as fontes, todos os autores, todos os trabalhos e exemplos para dentro do livro, do ensaio, de forma que a gente tenha uma coisa interdisciplinar, que nós possamos pegar o pensamento de mais de uma pessoa que possam construir, mostrar a mesma preocupação, no caso uma preocupação que é subjetiva, porque esse texto parece que o futuro acabou, ele é subjetivo. Bom, então a resposta do GPT, eu não coloquei nada além, não peguei o texto e me mexi nele, ele vai em loco da maneira como ele foi feito. Inclusive aqui alguns autores aqui que ele cita, dois, dois eu não conheço, mas procurando na internet sei que eles são ligados à área dos ensaios também. E são mais antigos, mas eu não os conheço. Mas ele citou quando eu falar, se você quiser citar, observar mais de perto a obra, porque me interessou a ideia, não a obra da pessoa em si, mas a ideia dessa pessoa que tem uma obra fez diferença aqui para compor a ideia do meu texto, ou melhor, do texto que eu pedi ao GPT. E no final, eu pedi para ele fazer uma breve crônica de 6 linhas, no estilo do Milor Fernandes, com o mesmo título, parece que a cultura acabou. Como que o Milor Fernandes concatenaria as palavras para fazer um texto que fosse algo engraçado ao mesmo tempo distópico, né? Então esse texto aqui é um texto subjetivo, distópico, mas que traz uma realidade possível de estarmos todos ocupados e preocupados. Então ele diz o seguinte: a seguir apresenta um ensaio longo argumentativo inter e transdisciplinar, reunindo filósofos, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, antropólogos, oradores, futuristas, analistas políticos para desenvolver o tema. Eu só não pedi para ele pegar os ficcionistas, porque se nós entrássemos aqui nas ficções, o texto ficaria muito grande. Eu quero que esse texto seja rápido, apesar de ele não ser tão rápido assim. Então, veja bem, o título ficou assim: parece que o futuro acabou. Um ensaio interdisciplinar sobre o encerramento imaginário do amanhã. Veja bem, o encerramento imaginário do amanhã. Eu achei que a solução de representação da minha ideia, da subjetividade da minha ideia, ficou muito bem colocada. Um ensaio sobre o encerramento imaginário do amanhã.
porque isso é uma coisa subjetiva. A gente pode ter, obviamente, que nós vamos ter futuro, mas que futuro? Então, o futuro que eu esperava que seria sempre melhor, ele está se mostrando caótico. Então, nós perdemos aquele futuro. Agora, a gente tem futuro porque o tempo passa, exceto se todo mundo morrer, com a nossa estupidez. Então, quando uma época perde o amanhã? É uma pergunta, aliás, é uma introdução. Quando uma época perde o amanhã? Olha, nós vivemos um tempo paradoxal. Nunca houve tantos avanços tecnológicos, diagnósticos sociais, conectividade e produção de conhecimento. Até onde nós sabemos, nós somos a sociedade, há 12 a 15 mil anos, nós somos a sociedade que veio se tecnologizando, aprendendo e trabalhando e ganhando espaço sobre a natureza a ponto de prejudicá-la. Agora, nós vemos perdendo a esperança no futuro à medida que a gente foi crescendo. O Zygmunt Bauman escreveu um livro chamado 44 Cartas ao Mundo Líquido. Ele antecipava a sensação difusa de que o futuro deixava de ser um espaço de promessa para se tornar um território de ameaça, que é exatamente essa tradução que nós estamos fazendo aqui. Você tem um futuro, você presume que vai viver lá, você tem futuro. Mas que futuro? É o futuro bom, o futuro de se falar assim, pô, no futuro, projetar um futuro, ter motivo para sentir felicidade de ter um futuro, né? Byung-Chul Han, nas obras Sociedade do Cansaço, Psicopolítica, entre outras, ele descreve uma era que a aceleração digital substitui o horizonte de expectativa pelo esgotamento permanente. Você está esgotado, então você não está olhando o futuro. Para Mark Fisher, no Realismo Capitalista, o sintoma central da nossa era é a incapacidade coletiva de imaginar alternativas. Alguns dizem assim, não tem jeito, é assim mesmo. O neoliberalismo, por exemplo, ele é introjetado na sua cabeça, no seu modo de vida, dizendo para você assim, não tem alternativa, você não sai desse mundo. Esse é o único mundo que existe. Porque tem alguém que manipulando você, este sim constrói um futuro para ele. Ele constrói bunker, ele compra propriedades em países, em lugares paradisíacos, e ele quer que o resto da sociedade mundial se exploda. E todas as benesses vão vir para ele. Esse é o futuro dele, mas é um futuro de ter. Pode ser que esse futuro, por melhor que ele seja na fase de ter, ele não seja um futuro bom de ser. Porque você não sabe se você... As doenças não respeitam o território, né? As hecatombes nucleares não respeitam território, as hecatombes climáticas também não. Então, esse mundo feliz para meia dúzia em bunkers, ele seria realmente uma felicidade? Projetar que eu fico com aquilo que sobrar da terra de melhor e o resto fica com o resto, que é o pior? Pode ser que não seja uma alternativa. Ainda assim faltou futuro. Isso aí já são palavras minhas, tá? Então, é mais difícil, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, por esse motivo que eu disse. Que os ideólogos neoliberais, eles são muito ricos. Eles ocupam todos os espaços. E eles fazem crer o seguinte, você não tem alternativa, esse é o único mundo possível. Isso é uma inverdade, né? Então, a genealogia do fim do mundo, a história e a filosofia da desesperança. Primeiro, o futuro como invenção moderna. O conceito de futuro, tal como nós o entendemos, é um produto da modernidade. O Reinhard Koselleck, em Futuro Passado, que é um autor que escreveu um livro chamado Futuro Passado, mostrou que apenas a partir do século XVIII que começam a surgir esses horizontes de expectativas baseados na ideia do progresso. A revolução científica, o iluminismo, transformaram o futuro em promessa, domínio, razão, utopia e emancipação. Porque também as sociedades começaram a se construir, começaram a disseminar-se nas universidades, você tinha mais academias, você tinha mais estudados, gerações mais novas começaram a estudar, começaram a se desenvolver, as sociedades começaram a ver que o futuro da sociedade estava na educação, então pequenas escolas foram aparecendo em vários lugares, chegaram a ser universidades, então as pessoas começaram a ter uma circulação de ideias, começaram a construir esse futuro, né? Porque começaram a pensar em conjunto, era a época das luzes. Então, essas aí são palavras minhas também. Foi nesse cenário que o Condorcet, o Saint-Simon e o Comte, e tantos outros iluministas, né, e tantos outros imaginaram um futuro melhor com uma linha contínua no tempo. Porque nós estávamos cada vez mais, esse aí foi o início do antropoceno, vamos chamar assim, né, em que o homem passou a ser a figura central da criação, e não mais Deus, e sim o homem, né?
e o homem era muito possibilitado, muito competente, iria construir o seu futuro, então não era uma esperança, era quase uma certeza de que na linha do tempo o futuro seria sempre melhor. E a minha geração, por exemplo, herdou essa sensação. Mas hoje ela está batendo com a cara na parede, né? Porque ela está vendo que além dela, ou se eu viver, eu estou com quase 70 anos, se eu viver mais 30 anos, eu possivelmente não vou ver um futuro melhor, melhor do que eu tenho agora, ou melhor do que eu já tive. Então o século XX intensificou esse futurismo, um transhumanismo inicial, com planos especiais e um otimismo tecnológico. Tudo ia melhorar muito, né? Quando o futuro entra em colapso? Bom, aliás, quatro grandes rupturas começam a corroer essa confiança que o século XXI estava herdando do século XX. Primeiro, nós tivemos guerras mundiais, que se você raciocinar bem, foi uma única guerra, porque você começou a guerra em 1914, ela engendrou, com todas as dificuldades e passagens até o início de 39, a Segunda Guerra, que foi praticamente a continuidade da primeira. Dessa deu a consequência a Guerra Fria. E quando a Guerra Fria terminou, você já tinha o neoliberalismo partindo para cima das sociedades e acumulando riquezas inimagináveis na mão de meia dúzia, com empresas, 5, 6 empresas, sendo donos de todas as empresas do mundo. Então, quer dizer, você vê o crescimento da China e a questão Rússia, China, Estados Unidos como sendo uma coisa que está sempre balançando em termos de polaridade, e o império americano começa a declinar e ele se torna cada vez mais agressivo, e o neoliberalismo controlando essa parte do mundo e a parte de lá do mundo do Oriente impenetrável. Resumo, o que vai acontecer? Possivelmente nós vamos ter a perda da civilização, porque, primeiro, estamos exaurindo o planeta, mesmo você considerando que apareceu um polo que raciocina melhor, que até pode até vir a dominar, mas não é de maneira imperialista, de maneira com guerras e tal, com mortes, traz benesses, mas essa produtividade sobre o planeta vai nos gerar uma questão climática global com as melhores das intenções. Mesmo que eles tentem resolver esse problema, porque nós não temos matéria-prima para isso tudo, nós não temos água para isso tudo, nós não temos energia para isso tudo. Então, o primeiro tópico, guerras mundiais. Essas guerras, elas ainda não acabaram. O totalitarismo, analisado por Hannah Arendt, mostrando que o progresso não garante liberdade e que o totalitarismo ele mantém você com medo, porque ele quer coordenar você. Você vê a volta dos regimes totalitários, a volta da mentalidade fascista. É uma mentalidade de atemorização, é para você dominar populações. Isso é ambiente de guerra. Crise ambiental que levou a pensadores como Han Jonas, do princípio da responsabilidade, a argumentar que o futuro tornou-se um território ameaçado. Porque mesmo que você tenha todas as benesses da natureza, você está ameaçando acabar com ela. O neoliberalismo tardio, que segundo David Harvard, Naomi Klein e Wendy Brown, privatizou o futuro. Porque tudo foi vendido, tudo foi mercantilizado e transferiu todos os riscos para o cidadão e a propriedade para meia dúzia de pessoas. O cidadão comum que se resolva com os traumas daqui para frente. Então, nós iniciamos uma era de colapso dessa fé progressista herdada do século XX, há 25 anos, ou um pouquinho menos, até antes da pandemia, nós já estávamos perdendo a fé. Então, a pandemia ela jogou uma carga de trauma muito grande de insegurança. A psicologia psicanálise, a morte do futuro como trauma coletivo. Ansiedade como marca de uma época. Para a psicologia contemporânea, a sensação de que o futuro acabou se expressa como ansiedade difusa, que é um tipo de doença, até tem uma caracterização aqui chamada DSM número 5. A depressão social, que é analisada por Christopher Bojas, e fadiga decisória, analisada por Barry Schwartz, e excessos de estímulos, analisada por Daniel Levinte. São temas que cada uma desses
dessas instituições, institutos e autores, estudaram como sendo formas novas de falar. Por exemplo, quando você fala de depressão, você fala de depressão do cidadão. Como é que existe uma depressão social? Será que as pessoas conseguem comunicar essa sensação de desânimo entre si? Né? A fadiga decisória, ou seja, o que faremos? Porque nós todos estamos muito cansados. Né? O excesso de estímulo que todos nós recebemos toda hora. O Jonathan Gray, em 24/7, que significa 24 horas por dia, 7 dias por semana, afirma uma sociedade sem noite, sem descanso, sem pausa, ela perde a capacidade de projetar o tempo. O presente absoluto esmaga o futuro. O futuro vai por decorrência, vai por decurso de prazo, não vai por construção, né? Ou por inferência. Psicanálise e a paralisia do desejo. O Freud já dizia que a felicidade humana é incompatível com a civilização e repressão. Que a civilização é o respeito às coisas. E quanto mais próximo essa civilização tiver e mais regras ela tiver, mais algo repressivo ela será. Então, ela vai podar algumas felicidades. Quanto mais regras nós tivermos na sociedade muito complexa, menos felizes seremos. Lacan sustentava que o desejo necessita da falta. Ou seja, se você satisfaz toda hora, ou se você coloca toda hora um doce na sua boca, você perde a capacidade de desejar algo. Numa sociedade saturada de gozos obrigatórios ou de gozações obrigatórias e sistemáticas, o futuro perde uma função simbólica da expectativa, da ansiedade boa de ter lá, como aquela ansiedade que você tem quando é criança, que chega Natal e que você fica com a expectativa de qual presente você vai ganhar. Se você já os tem todos, você perde essa expectativa. O Byung-Chul Han amplia o sujeito de desempenho, dizendo que ele está exausto, ele é incapaz de desejo profundo, porque ele já não está pensando mais no futuro, ele não consegue mais projetar. E sem desejo, o futuro se anula. Então, o colapso do futuro assim aparece como uma tristeza estruturada ou estrutural. A sociologia e a antropologia, as sociedades vêm perdendo suas narrativas, construção de histórias, né? As pessoas se perdem umas pelas outras. Anton Giddens e Ulrich Beck falam de sociedades de risco, o futuro administrado como catástrofe em potencial. Quer dizer, você raciocina no futuro já na hipótese da catástrofe, qual delas que virá, como vamos administrá-la. O Pierre Bourdieu denunciou a precarização estrutural como máquina de destruição do porvir, porque tudo está precarizado, sua profissão está ficando precarizada, a profissão do médico, do enfermeiro, do entregador, do engenheiro, todos estão ficando precarizados, porque todos são desvalorizados, todos são substituíveis por máquinas, por coisas que não funcionam com a competência deles, são apenas mais rápidas, né? Às vezes mais precisas, mas não tem aquela subjetividade de análise de um ser, de uma coisa, de uma situação que o ser humano tem. Essa substituição ela é inválida em termos de sociedade. Então, existe uma precarização estrutural e essa destrói o porvir. Porque como é que você vai construir uma carreira amanhã? Quem que vai esperar alguma coisa? Eles falam que a geração Z não quer nada. Claro, você não dá nada para ela. O porvir dela é uma porcaria. Ele está vendo aí que você está vivendo e fala assim: é isso aí tudo que você quer que eu faça para fazer isso que você está fazendo? Isso aí é pouco, meu filho. Isso eu não quero, não. Se é para ser ruim, eu vou ser ruim a hora que eu bem entender. Não todo dia, nem dependendo de você. Ah, o supermercado dá para vaga para emprego, ninguém aceita. Por quê? Porque aquilo é uma porcaria. Trabalhar ali é ruim. Você trabalha pra caramba, fica ali o tempo todo fazendo aquilo, não tem futuro, você não pensa, você não fala, você não conversa. Você não existe, você é um número, você é uma máquina, você é quase um robô. Você trabalha demais, você não tem ganhos externos, você não vai viajar com o dinheiro que você ganha dali, você não vai viver, você não vai comer bem. Que diabo? Como é que você quer que eu seja feliz? Como é que você quer que eu queira esse. Pô, quanto que eu vou ganhar X? Bom, isso aí eu vendo bugiganga. Ah, mas aí você não tem segurança. Pô, mas pelo menos não vendo. Eu não tenho tristeza permanente. Aí você vem falar que a geração Z não quer nada? Ela não quer nada de ruim que você quer dar para ela. Ué. Isso tem sentido. Richard Sennett, em A Corrosão do Caráter, mostrou como trabalhos fragmentados tornam impossível construir biografias coerentes. Claro, se você trabalha precarizado, se você trabalha fragmentariamente, hoje você trabalha, amanhã você trabalha, você não tem construção. O Franco Berardi, que tem o apelido de Bifo,
e talvez seja o mais radical de todos aqui, ele diz o seguinte: o capitalismo digital matou a imaginação. Depois, num título que ele, de livro dele, que eu já fiz várias vezes alusão a esse título, Depois do Futuro, ele afirma que o colapso do amanhã é resultado do ritmo acelerado que rompe a sincronia entre o corpo, linguagem e mundo. Né? Claro que isso a gente tem que estudar um pouco mais profundamente. Né? A sincronia entre corpo, linguagem e mundo é a forma como o seu corpo está em termos de saúde, em termos de trabalho, em termos de conforto, mente. A linguagem, né? Aquilo que, como que você se comunica, como você recebe, o tempo que você tem de conduto, o tempo que você tem de atenção, o quanto que você assimila e o mundo que você vive, se ele está estabilizado, se ele é garantia para você, se você está trabalhando aqui, vai chegar lá fora, está acontecendo uma hecatombe. Né? Então, essa sincronia. Antropologia é mais do que isso, né? Eu fiz um resumo aí fraquinho. Antropologia da crise do futuro. Os antropólogos Marc Augé, que tem a tese dos não lugares. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, que hoje em dia a realidade é não local. Michael Tussin, Medo e Magia Política, e Tim Ingold, que é o futuro como linha de vida interrompida, eles descrevem nossas sociedades como um espaço que se torna transitório, porque nada do que você que tem aqui, roupas, móveis, lugares, apartamentos, moradias, nada do que você tem aqui é suficientemente real, ainda que caro, mas suficientemente real para se tornar parte da sua vida num período de tempo. Então o espaço se torna transitório. O tempo perde espessura, porque o tempo flui. Ele é tão fluido que ele não tem mais o grosso das horas. Você não percebe a passagem de tempo. Você olha lá para fora, o tempo passou. O sol mudou de lugar. Mas o que, que eu vivi naquilo ali? O que, que eu pude aproveitar? Ele está muito soprado, ele está muito fluido. O pertencimento é substituído pela circulação. Você não pertence a nada, nada te pertence, tudo circula. Aquela história do fila anda é muito complicado, sabe? Você saiu da vida de alguém, a fila andou para ele, a fila andou para você. O que, que você construiu de histórico com alguém? Não, você vive uma vida individualizada. Né? Então, você não pertence ao seu tempo, você não pertence ao seu trabalho, você não pertence à sua profissão, você não pertence aos seus amigos, você não pertence às amizades, você não pertence aos casamentos, aos entrelaces, você não pertence, o mundo não pertence, você não pertence ao mundo. O mundo não é um lugar de pertencimento, é um lugar de transitoriedade. Assim você não constrói futuro, não existe futuro, você está apenas passando. Política geopolítica, tecnocracia, futuro capturado pelos poderes. Futuro como uma arma política. Na política contemporânea, o futuro tornou-se um instrumento de medo. O Giorgio Agamben, não sei falar o nome desse cara, Agamben, fala do estado de exceção como regra. Antigamente você tinha regra e exceção. A exceção fazia parte da regra. Toda regra tem a sua exceção. Né? Hoje em dia toda exceção é porque tem ali uma regra que a estetiza, vamos dizer assim. A estética hoje é da exceção. Você vive de exceções. Como que você pode viver de exceções se você não tem as regras para respeitar? É porque cada regra já imediatamente impõe-se a exceção. Quer ver uma coisa? Você está se relacionando com uma pessoa, conversando com ela na internet, não a conhece, vai a um encontro com ela presencial, depois você some da vida dela, ou ela some da sua vida. Né? Isso aí é uma exceção. A regra seria você construir algo até você desistir, que teria uma curva. Então, quer dizer, o que é exceção? A exceção é você não fazer isso, é você abandonar isso. Você vive desses abandonos. O Achille Mbembe, do Necropoder, fala de estados decidindo quem terá futuro e quem não terá. É aquela história de que populações podem ser deslocadas daqui porque tem um grande empreendimento, pessoas que não têm futuro, a retirada de dinheiro porque nós estamos em guerra, então você sacrifica a educação de milhares de pessoas, alimento para as pessoas, o Estado não pode dar dinheiro para aquelas pessoas e tal. Então, isso aí é uma escolha de poderosos de quem vai sobreviver e quem não vai. Sobreviver politicamente, sobreviver fisicamente na sua alimentação, espiritualmente. O Chantal Mouffe descreve o populismo como captura emocional do horizonte de expectativas. E é o que está acontecendo atualmente. Os líderes que ficam mostrando os culpados dos seus medos e dos seus problemas são populistas. Né? Eles te dão a migalha para dizer que eu cuido de você. Futuristas críticos.
Alguns futuristas como Alvin Toffler, o Ray Kurzweil, o Peter Tutchin e o Parag Khanna acreditam no futuro intensificado, mas os seus cenários frequentemente ignoram desigualdades e riscos globais. O Alvin Toffler, ele tinha uma visão de futuro até otimista, né? Mas ele foi voto vencido. Por outro lado, futuristas críticos têm o Gerd Leonhard, a Amy Webb, o Douglas Rushkoff e a Shoshana Zuboff. Esse Gerd Leonhard eu não conheço. Eles alertam para perda de autonomia, isso é verdade, colonização de dados, nós temos os dados todos à disposição das Big Techs, hiperautomação, que faz com que nós percamos a direção das coisas, porque está tudo automatizado. Daqui a uns tempos o carro vai dirigir, você não vai precisar de autoescola, porque você não vai tirar carteira, porque você não vai dirigir o carro vai se autodirigir. E você não vai ser dono dele também, né? Porque ele vai ser programado por terceiros. Ele vai ser programado de tal forma que em determinados lugares ele não vai passar, em determinados lugares ele vai passar. Quando você entrar no lugar, se quiser ir para algum outro lugar, ele pode não te levar por decisão não sua. Colapsos democráticos, que é o que mais está rolando, inclusive em nações centrais. O futuro parece ter sido sequestrado por corporações, sequestrado por algoritmos e por estados vigilantes. Isso nunca foi tanto verdade. Tecnologia, inteligência artificial, redes digitais, uma aceleração que devora o amanhã. O presente absoluto da hiperconectividade. A web produziu uma mutação temporal. Tudo acontece agora. A informação, a polêmica, a crise, o espetáculo, a vigilância, o prazer e o escândalo. É tudo neste momento. Todos os espetáculos convivem. Paul Virilio chama isso de dromologia. A dromologia ela mede a velocidade de se criar acidentes ou incidentes. O Manuel Castells definiu a temporalidade digital como um tempo intemporal. Existe o tempo porque está passando, mas ele não é um tempo em que você está imerso, então ele é intemporal, onde o futuro não se projeta. Porque quando você tem o tempo, ele vem do construto que vai do passado, está no presente e você projeta o futuro. O futuro é você ir embora agora mesmo, comer uma pizza mais tarde, encontrar com essa pessoa amanhã, ou que isso serviu para você construir a sua carreira. Intemporalmente você não consegue concatenar essas coisas, né? Então você apenas acumula futuros improcessados. A inteligência artificial promete ansiedade. A inteligência artificial ela produz simultaneamente esperança tecnotópica, que são soluções para clima, saúde, energia, que é uma expectativa que nós não temos, porque a inteligência artificial ela só aprende com aquilo que existe nas webs. E aquilo que existe nas webs são estudos nossos. E se nós não descobrirmos alguma coisa, mesmo que ela concatene todas as hipóteses e possibilidades, ela pode não chegar a soluções viáveis, porque ela erra e porque ela está imersa, como nós estamos imersos no planeta, no lugar onde vivemos. Você pode resolver problemas locais se distanciando deles, mas você está estando imerso no problema, como você resolve o problema local? Você não entende todas as leis. Então ela pode descobrir uma saída que não seja saída. Embora seja muito criativa, embora seja uma ideia extraordinária, não seja a solução. E você não vai ficar sabendo. A inteligência artificial também ela provoca o pânico laboral, porque existe um desemprego tecnológico, a obsolescência das nossas habilidades, que quanto mais você não está trabalhando e isso está na mão de uma inteligência artificial, você não está executando algo. E o que é pior, a sociedade está desaprendendo de fazer aquilo. Se um dia faltar energia, que você não tem inteligência ou robô para fazer, ou automático para fazer por você, você desaprendeu de fazer aquilo que a máquina sabe fazer com rapidez e competência. Isso aí é um pânico laboral. Colapso epistêmico. A questão do conhecimento, aquilo, a chamada pós-verdade. Você tem um fato e a versão do fato. Prevalece a versão do fato. E aqueles que intencionam criar um fake, um deepfake, ou uma perda de confiança ali, ele cria dentro daquele contexto que ele bem entende, mudando o contexto à sua maneira, aproveitando o fato. Você não chega ao fato último. Isso é o colapso epistêmico. Filosofias como as de Nick Bostrom, do tal chamado Elon Musk, esse bobão aí, que defende um risco existencial, porque eles acham muito bonito os outros correr risco, né? Eles se pretendem protegidos, contrapõe-se a pensadores como Kate Crawford e Rua Benjamin, que denunciam o viés algoritmo, o racismo automatizado e as desigualdades. Economia,
colapso do progresso? Quando que o futuro vira dívida? Ó, para os economistas heterodoxos como Riemann Minsky, Mariana Mazzucato, Thomas Piketty, Samir Amin, Han Zhong-Chang, Joseph Stiglitz, o capitalismo financeiro destruiu a capacidade de planejar longos prazos. Por quê? Quando você ganha dinheiro com dinheiro, você projeta o quê? Quando você tem dinheiro e faz um investimento num tipo de fábrica, faz um produto, você projeta sociedades, você projeta lugares, você chama pessoas, você faz estudos, né, de desenvolvimento e você amplia seus ganhos e de qualquer maneira você favorece a sociedade. Se você ganha daquele bolo de dinheiro, você ganha a expectativa de juros, ganhar dinheiro com juros, porque você fez aplicações, olha, você não vai planejar nada. O seu ganho tem que ser muito imediato. A lógica da dívida pessoal, corporativa e estatal transforma o futuro em penhor. Não se investe mais em projetos de décadas. Tudo precisa de ser retorno imediato. Então você, por exemplo, investe dinheiro nas ações de uma empresa que está fazendo isso aqui agora, porque você vende e investe em outro. Quer dizer, você não investe num projeto, você especula, né? A economia global não produz futuro, porque ela é uma especulação. Ela apenas faz um curto prazo e uma volatilidade. Então, uma empresa, de repente, aqui, está com muito dinheiro. De repente, um cara fala uma bobagem, lá você vende a ação na alta, para comprar outro na alta, ganha o seu dinheiro ali e alguns perdem. E a empresa? Ninguém está olhando para isso. A cultura do fim, a arte, o cinema, a literatura, o imaginário distópico permeia isso tudo, tanto é que nós estamos fazendo esse texto aqui agora. A cultura contemporânea está saturada de apocalipse, zumbis, pandemias, colapsos climáticos, distopias tipo Black Mirror, Handmaid's Tale, Matrix 1984, Admirável Mundo Novo, que já são coisas antigas, né? O Matrix já tem uns 30 para 40 anos, 1984 é um livro da década de 50, Admirável Mundo Novo é da década de 30. Anti-heróis exaustos e heróis que não existem, citados por Frederick Jameson e Darko Servin, argumento que a ficção científica ela espelha a nossa incapacidade de imaginar coisas novas e boas, imaginar progresso. A arte deixa de ser utópica e passa a ser diagnóstica, porque ela diagnostica as distopias. O fator climático, o futuro sob ameaça, o colapso climático amplamente documentado aí pelo IPCC, ONU e outros cientistas, ele produz uma sensação muito literal de que o futuro acabou. Né? O amanhã não é apenas psicologicamente incerto, ele é materialmente, fisicamente ameaçado pelo calor extremo, pela perda de biodiversidade, pelas crises alimentares, pelos refugiados ambientais, pelas cidades costeiras ameaçadas. Autores como Dipesh Chakrabarty, esse também eu não conheço, e Donna Haraway, essa eu tenho um livro dela, defendem que entramos em uma nova modernidade geológica, o chamado antropoceno, que já mencionei, onde o futuro é profundamente instável, porque nós entramos na era do homem, o homem que comanda, antropoceno. O presente como cárcere, juventude e colapso do desejo. Desculpa. Para muitos jovens globalmente, a casa própria é inalcançável, o emprego estável seria raro, tanto é que eles nem optam mais por tê-lo, o clima é assustador, as pessoas estão preparadas para tudo, as guerras são permanentes, a política parece impotente, as pessoas não se apegam a lugares e nem a outras pessoas. Então Laurent Berlin fala em otimismo cruel, que nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso também, expectativas vendidas que só machucam. A Eva Illouz analisa o esvaziamento emocional do capitalismo afetivo. O René Girard, ao descrever o desejo mimético, ou seja, de imitação, explica a competição social crescente que torna o futuro um campo de frustração. Quer dizer, o futuro já é frustrante. Com esse diagnóstico, você não tem expectativa de futuro, você tem uma má expectativa do futuro. Caminhar para frente chega a ser perigoso. Então, você é um ser humano desanimado. O futuro então acabou? Ou apenas um futuro de um mundo? O futuro de um mundo que nós projetamos deu tudo errado, porque o futuro existe. O sentimento de fim do mundo, fim do futuro, não é definitivo. Isso é óbvio. Objetivamente tem riscos inéditos, né? Também nós podemos construir novas solidariedades, novas tecnologias reparadoras, novos modelos econômicos, pós-crescimento, bem viver, acabar com esse produtivismo, acabar com o neoliberalismo, né? Novas éticas planetárias entre sociedades planetárias. Todos os movimentos sociais
transnacionais uni-los, né? Talvez o futuro que acabou seja o futuro prometido pelo progresso linear, ocidental, produtivista neoliberal. Esse foi projetado para não existir. E eles que arquem com isso. O futuro pode nascer agora, sendo plural, ecológico, cuidadoso, lento, cooperativo e construtor de histórias pessoais. Escreveu Ernest Bloch, o filósofo da esperança. O futuro é sempre aberto, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, porque as portas existem para serem abertas. O problema é se não existissem portas. O que um amigo, o que um Milor Fernandes diria se ele fosse vivo e escrevesse um texto com esse título? Bom, provavelmente, possivelmente, ele escreveria algo similar com o GPT escreveu aqui. Eu não vou querer aferir a competência do, do nosso amigo Milor Fernandes pelo esse texto. Esse texto aqui é uma aproximação, mas é um texto que ficou bem construído. Veja bem, parece que o futuro acabou. No fim das contas, o futuro acabou não por falta de amanhã, mas por excesso de ontem mal resolvido. As civilizações coitadas seguem tropeçando nas próprias profecias, como quem tenta correr com sapatos amarrados pelo medo. A tecnologia prometeu asas, mas entregou notificações. A política jurou horizontes, mas vendeu retrovisores e retrovisões. E nós, vaidosos passageiros desse trem desgovernado, fingimos surpresa ao descobrir que o progresso não vinha incluso na passagem. O futuro acabou, sim, mas continua sendo renovado em suaves prestações, só para não perdermos o hábito de esperar sentados. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse texto. Ele foi um texto bem veemente. Passe esse texto para frente, compartilha, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.